Você já viveu um momento na sua adolescência que foi tão inesquecível que virou música? Nos anos 90, uma farda azul, já gasta pelo tempo e contra o sol da tarde, gerava uma expressão proibida para a maioria das pessoas, mas inesquecível para nós, alunos de mecânica da escola técnica. E nesse vídeo eu vou te contar como é que essa história engraçada e inusitada saiu do comum e virou um samba rock cheio de swing. Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou o Barack Martins e aqui a gente conversa de alma para alma com nossa brasilidade autoral nas músicas. E nessa playlist especial, e virou música, eu conto as histórias das músicas e como é que elas nasceram, as histórias inusitadas que transformaram em música. E se você gosta de histórias inusitadas, engraçadas, na maioria delas, e bem românticas também, se inscreve no canal para não perder, e para não perder nenhuma história nova, ativa o sininho. E na história de hoje, peitinhos, anos 93, 94, na Escola Técnica Federal da Bahia, lá onde a garotada, naquele meio de adolescência, se desenvolvendo, estudando, focado nos estudos, mas também focado no sexo oposto, é claro. Aquela fase em que a quinta série ferve no sangue da gente. E me diga aí, a gente sai da quinta série, mas muitas vezes a quinta série não sai da gente, é ou não é? Curte aí, se você concorda. A garota, a musa inspiradora. No meio de tantas meninas lindas, havia uma que se destacava pela beleza e também porque naquela farda azul, já gasta pelo tempo, ela não usava sutiã. Será que era para provocar a nossa imaginação? Será? E quando ela passava na nossa frente, contra o sol da tarde, aquela luz poente trazia o decalque perfeito dos peitinhos dela. O impacto foi impressionante. E de uma analogia de futuros técnicos e mecânica, nasceu a principal parte da música. A gente, meio a tantos estudos, gabaritos, medições, a gente fez a seguinte analogia. Mas essa analogia, ela nunca soube, deixar isso bem claro, tá bom, galera? Então é o seguinte, aqueles peitinhos são do tamanho certo. Então, os seus peitinhos são do tamanho certo. E por quê? Porque um perguntava pro outro, e o outro respondia assim, ó. Cabe na mão, mas não cabe na boca. Oh meu Deus, oh que coisa louca. Mas a parte que fez a coisa acontecer foi: os seus peitinhos são do tamanho certo. Oh meu Deus, oh que coisa louca. Cabe na mão, mas não cabe na boca. Você já fez essa analogia alguma vez? Já conheceu ela de alguma outra forma? Só essa história já vale um like, né? Mas tem mais. Anos depois, já trabalhando como engenheiro e aquele boom do pagode baiano, eu cheguei a ensaiar, colocar essa música como um pagode. Mas na correria do dia a dia da engenharia, né, do trabalho, essa coisa ficou engavetada, mas eu não sabia que logo mais no futuro essa coisa ia voltar novamente com muita força. Mais tarde, já morando em Teresina e viajando pelo Piauí, todas as cidades do Piauí, Maranhão. E sem internet, é claro, era o CD tocando no carro e ouvindo muitas músicas. Né? E eu ficava perguntando assim, como é que nasce tanta música? Até que um momento enjoei das músicas, desliguei o rádio e começou a aparecer as músicas na minha cabeça. Isso aconteceu depois de um trabalho praticamente mediúnico, que aquele meu dom, assim, meio pra lá, meio pra cá, de fazer poesia, se transformou nessa composição que tem mais de 50 músicas hoje aí, e vocês vão conhecer todas elas. Se prepara aí. Mas peitinho só tinha a primeira parte. Os seus peitinhos são do tamanho certo. Cabe na mão, mas não cabe na boca. Do pagode baiano eu coloquei: oh meu Deus, oh que coisa louca. Mas tava faltando alguma coisa. Aí minha namorada falou comigo assim: olha, essa música ela tem uma batida interessante e tal, mas falta alguma coisa nela. E realmente eu percebia que faltava um corpo maior na música. O que é que eu fiz? Eu contei a história daquele momento, daquela situação que fez acontecer. E ficou assim. E quando eu vi, eu não acreditei. Eram os dois de uma só vez, diretamente olhando pra mim. Oh meu Deus, eu não sei ao certo. Epa, mas quem estava olhando pra mim? Vocês sabem quem estavam olhando pra mim? Comenta aqui. Mas faltava uma pegada. Eu aprendi a tocar violão depois dos 40. Depois dos 40 a mais, né? 41, 42.
E ainda eu não tocava, não é como eu queria tocar, né? E quem toca violão sabe que para ajustar o canto. E quando eu vi, eu não acreditei. Cara, o início era horrível. Eu fazia um dedilhadozinho, mas para conseguir jogar a batida foi um trabalhozinho, foi alguns anos, né? Foi alguns anos de trabalho para conseguir encaixar isso aí. Mas deu certo. E essa levada, ela apareceu ritmada com esse toque que veio comigo. Que desceu do céu, posso dizer assim. Eu tenho até uma música que chama-se Download do Céu, que vocês vão conhecer ela também, em que eu digo algumas coisas, desce do céu realmente pra gente. E dessa levada, praticamente, descobri que é um samba rock, né? Essa mistura de rock com samba, de samba com rock. E ficou assim. E veio a terceira parte da música. Perceberam? Pá, para, pá, para, pu, pá, pá. Pá, para, pá, para, pu, pá, pá. Pá, para, pu, pá, pá. E tem mais coisa que vai nascendo, mas a música praticamente ficou pronta. Beleza? Aqui, a finalização da música eu gostei muito, porque é uma sonoplastia realmente, né? Pá, para, pá, para, pu, pá, pá. Pá, para, pu, pá, pá. Pá, para, pu, pá, pá. Aí, galera, aqui eu conto a minha verdade, a história das músicas, né, a história do cotidiano. E se isso também é legal para você, se você curte isso, se inscreve no canal, ativa o sininho, tá? Para você não perder nenhuma história dessa. E compartilha com alguém, né, que você sabe que vai gostar de ouvir uma história dessa aí, tá bom? Ah, já ia me esquecendo. Comenta aqui se você já viveu alguma história dessa que merece virar música. Comenta, conta ela aqui. De repente ela vira música, né? E logo em seguida vai ter agora a música completa para você curtir, tá bom? Grande abraço. Peitinhos no Samba Rock. E quando eu vi, eu não acreditei. Eram os dois de uma só vez, diretamente olhando pra mim. Oh meu Deus, eu não sei ao certo, mas pra mim são do tamanho certo, e seus peitinhos são do tamanho certo. Seus peitinhos são do tamanho certo. Oh meu Deus, oh que coisa louca. Cabe na mão, mas não cabe na boca. Oh meu Deus, oh que coisa louca. Cabe na mão, mas não cabe na boca. Cabe na mão, mas não cabe na boca. Pá, para, pá, para, pu, pá, pá. Pá, para, pá, para, pu, pá, pá. Pá, para, pu, pá, pá. Os seus peitinhos são do tamanho certo. Oh meu Deus, oh que coisa louca. Cabe na mão, mas não cabe na boca. Cabe na mão, mas não cabe na boca. Pá, para, pu, pá, pá. Pá, para, pu, pá, pá. Pá, para, pu, pá, pá. Se liga, Peitinhos no Samba Rock.